Olá pessoal, aqui é o professor Heraldo Pereira Marinho. Estamos na nossa quinta aula de compiladores, onde agora a gente vai cobrir uma forma alternativa de representar sintaxe de uma linguagem de programação. Por isso o título nem gramática nem autômato, diagramas sintáticos. Bom, comecemos com uma coisa que é muito interessante e que vai nos auxiliar na construção de diagramas sintáticos, que é a chamada forma normal estendida de Backus-Naur. Lembrando que vocês devem ter estudado, antes mesmo de teoria da computação, vocês devem ter visto isso em conceitos de linguagem de programação. Vocês viram que se chama, que é conhecido em inglês por BNF, Backus-Naur Form, antigamente chamado de Backus Normal Form. Mas aí descobriu-se viram-se que Naur também trabalhou no desenvolvimento das publicações, dos trabalhos apresentados por Backus, é, e então mais tarde deram o crédito também a Naur, o segundo autor. Bom, essa questão da forma normal estendida, ela é o seguinte, ela é necessária porque quando nós trabalhamos com gramática, existe uma questão muito importante que é o da consistência matemática. Se nós definimos uma expressão regular, nós não podemos misturar a expressão regular com uma gramática regular. Quando a gente descreve, denota uma linguagem regular através do seu termo genérico, e esse termo genérico aparece algebricamente na forma de uma expressão regular, ou seja, que envolve fecho positivo, fecho de Kleene, expressões alternativas, concatenação, etc, etc, etc. Fatoração esquerda, fatoração direita, seja lá como for, né? Que é a distributividade da concatenação sobre as formas alternativas, as formas alternadas. Isso, em se tratando de gramáticas, principalmente a própria gramática regular. Ora, como é que você vai utilizar uma gramática regular para representar uma expressão regular se você está misturando essa gramática regular com a expressão regular? Isso é matematicamente inconsistente. Infelizmente, eu não sei se é porque é um dos primeiros livros de compiladores, o best-seller, a bíblia dos compiladores, que é o Arro Set Human, as primeiras versões desse livro, tinha um problema na hora de se fazer a representação de uma gramática, porque o Arro mistura, né, a gramática livre do contexto com a operacionalidade das expressões regulares, por exemplo, fecho de Kleene, fecho positivo. A única coisa que a gente tem nas gramáticas, na forma normal de Backus-Naur, a BNF, a única coisa que nós temos que se usa em expressão regular são as barras verticais, os pipes, né? Essas coisinhas aqui. É a única inovação que faz com que a gente esteja escrevendo uma gramática na forma chamada forma normal, né? Forma normal de Backus-Naur. Essa representação já é um empréstimo que é feito das expressões regulares. Mas, por exemplo, isso que eu coloquei aqui, a gente não usa isso em uma forma sentencial, apesar do que eu estou denotando aqui, qualquer um entenda. Pô, Heraldo, por que não? Porque corre o risco de alguém escrever uma gramática regular misturando conceitos de expressão regular, o que é matematicamente inconsistente. Se fizéssemos isso estritamente com gramáticas livres do contexto para cima, menos mal. Mas acontece que a gramática livre do contexto ela tem como um caso particular a gramática regular. Então, nada impede que a gramática livre do contexto que você esteja representando já seja uma gramática regular. E aí é que é o problema. Então, para isso, foi introduzido, eu não lembro se foi nos anos 90, por aí, a coisa não é muito antiga, não. Foi introduzida a eBNF. A eBNF ela é útil, por exemplo, se nós tivermos uma construção
como essa daqui. Mesmo tendo recursão à esquerda, nós sabemos o que vai resultar isso aqui. Nós sabemos, inclusive, nós usamos esta forma como sendo um ponto de partida para eliminarmos a recursão esquerda. Aí, por indução, nós sabemos que A por n mais 1 passos de derivação vai dar beta alfa elevado a n, onde alfa é uma forma sentencial. Escrever alfa elevado a n não é tanto problema, que nós entendemos que é isso aqui. Isso não é uma expressão regular necessariamente. Estamos dizendo que este alfa se repete, esse alfa tem n fatores, quer dizer que aparece alfa, alfa, alfa com n fatores, ou seja, alfa se repete n menos uma vezes. É isso que está significando. Aqui, A derivando por n mais 1 passos é porque o último passo é para substituir o A da recursão esquerda por beta. Agora, nós vemos nitidamente que a gente poderia fazer isso, mas aí a gente não quer por causa das gramáticas regulares, para não misturar com a expressão regular, como já foi repetido isso aí algumas vezes. Então, mas a gente sabe que a gente precisa de uma notação para representar o fecho de Kleene, sem fazer confusão com a notação de fecho de Kleene em expressões regulares. Qual é o truque? Simplesmente vamos fazer o seguinte, vamos utilizar a notação, a forma sentencial entre chaves, para denotar o fecho de Kleene desta forma sentencial. Assim, se a gente escrever A derivando beta seguido de alfa entre chaves, significa, ou A produzindo beta seguido de A entre chaves, significa que A pode derivar somente beta. Por quê? Porque eu posso ter a potência zero de alfa. Da mesma forma, eu posso ter A derivando beta-alfa, e assim por diante. Então, toda vez que a gente tiver vontade de escrever uma forma sentencial elevado ao asterisco, a gente vai usar a notação abre chaves, a forma sentencial fecha chaves. Isso denota o fecho de Kleene das concatenações da esquerda para a direita desta forma sentencial. Tem mais essa. Isso sempre denota a concatenação da esquerda para a direita, nunca da direita para a esquerda. Observe que as nossas representações que a gente adotou desde o curso de teoria da computação é que nossas expressões regulares elas seriam escritas na forma de gramática, nossas linguagens regulares seriam escritas na forma de gramática de uma maneira em que a gente não tivesse recursão esquerda. Se nossas gramáticas regulares têm recursão direita, quer dizer que o fecho de Kleene, que é o que está sendo representado aqui, será escrito da esquerda para a direita. Ah, mas Geraldo, mas isso aí não é uma gramática regular, é uma gramática de contexto. Eu sei, mas estou dizendo que este alfa, quando a gente usa essa notação, este alfa será escrito, será visitado da esquerda para a direita. Tá ok? Esses zero ou mais alfas estão sendo visitados da esquerda para a direita. Então, se ocorre uma repetição alfa, 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 então o primeiro alfa mais a esquerda é visitado primeiro, depois vem o do meio e depois vem o do extremo direito. Certo? Então, isso aqui é a primeira notação que nós temos na chamada forma estendida de Bachs-Naur. Aí, vem uma outra coisa, que é a seguinte. Quando nós temos... Aqui é só para dizer que a gente já sabe isso, que eliminando a recursão esquerda, nós vamos ter uma forma equivalente, que seria A produzindo beta R e R produzindo quem? Não mais alfa R, palavra vazia. Agora nós temos R produzindo alfa entre chaves. Ou seja, de maneira muito mais objetiva. Ora, mas para que nesse caso eu vou ter este R? Neste caso, eu simplesmente pego este R e substituo por alfa entre chaves e aí a gente volta à situação anterior. Tá ok? Nós vamos ver que do ponto de vista de implementação de analisadores sintáticos, essa notação é fantástica porque ela representa uma estrutura, um loop do tipo while. Esse abre chaves, blá blá blá, fecha chaves, isso aqui é o while, uma condição de entrada na chave, geralmente essa condição envolve look-ahead. O look-ahead tem a ver com first de alfa, e então isso aqui corresponde a um while look-ahead igual a alguma coisa que satisfaz, abre chaves, blá blá blá, fecha chaves.
Quer dizer que esse alfa vai ser invocado um certo número de vezes, 0 ou mais vezes. 0 quando a condição de entrada já não é satisfeita. Então isso aqui é uma mão na roda, essa notação. Aí vem uma outra coisa, suponhamos que agora a gente tem essa produção aqui, que é o que acontece nas gramáticas LL1, que a gente já viu, quando o follow de A, quando o lookahead está no follow de A, a gente escolhe A produzindo palavra vazia. Caso contrário, quando o lookahead está no first de A, quer dizer que a gente escolhe o alfa, o first de alfa, né? A gente escolhe o alfa. Então, beleza. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que a produção A produzindo alfa é opcional. Pensem bem. Se A pode se cancelar ou pode produzir alfa, é porque nem sempre vai produzir alfa, quer dizer que alfa é opcional. Quer dizer que o A produzir alfa é uma produção alternativa, uma produção opcional. Neste caso, nós utilizamos uma notação que é isso aqui. Se nós temos uma forma sentencial desse tipo, beta, A, gama, e A produz alfa ou produz palavra vazia, quer dizer que a gente pode ter a forma sentencial beta, gama ou beta, alfa, gama. Quer dizer que a gente pode ter beta, alfa, gama ou beta, gama. Então agora a gente vai utilizar essa opcionalidade usando a notação de colchetes. Então, para fazer destaque, para fazer diferença à anotação de chaves, nós utilizaremos a notação de colchetes para dizer que o que está aqui dentro dos colchetes é opcional. Tá? Então, quer dizer que alfa entre colchetes é a mesma coisa de escrever a forma sentencial alfa ou palavra vazia. Neste caso, A produzindo alfa ou produzindo palavra vazia é equivalente à forma EBNF, A produzindo alfa entre colchete. Tá joia? Então quer dizer que nós temos só essas duas componentes. Existem outras formas? Existem outras variantes além dessas duas? Existem, e aí é questionável, fica a critério de cada autor, de cada professor, que combina com vocês aí o que fazer. Existem uns equívocos em relação à EBNF quando se quer utilizar a EBNF com recursão em situações de recursão esquerda. Não é recomendável. Não é recomendável e a gente vai entender facilmente quando a gente entrar em diagrama sintático. Bom, sumariamente é o seguinte, quando nós tivermos uma situação dessas, A produzindo A alfa ou beta, que vai dar recursão esquerda, ou já eliminando a recursão esquerda, A produzindo beta R, com R produzindo alfa R ou palavra vazia, isso é o mesmo que representar A, agora não importa que tenha recursão esquerda ou não tenha, isso que essas duas formas produzem formas sentenciais equivalentes, elas são a mesma coisa de escrever A produzindo beta entre chaves alfa. Já A produzindo alfa ou palavra vazia quer dizer que A produzindo alfa é opcional. Isso é equivalente a escrever A produzindo alfa opcional. Tudo que a gente faz com expressões regulares, a gente pode fazer com tokens dentro de uma gramática IBNF, não tem problema algum. Podemos fazer também. Então aqui, por exemplo, ao invés de uma forma sentencial qualquer, poderia ser um token. Significaria que esse token poderia aparecer 0 ou mais vezes, concatenados da esquerda para a direita. No caso de termos A produzindo A alfa 1, pontinhos, A alfa N, ou beta 1 até beta N, aí a gente generaliza o uso de chaves dessa forma aqui. A produzindo algum desses beta L, com L variando de 1 até N, e aqui dentro a gente colocando as M de Maria possibilidades, que são alfa 1 até alfa M, onde eles aparecem, essas possibilidades aparecem em qualquer ordem. Então isso aqui é como se fosse uma somatória, e isso aqui algo em parênteses elevado a uma certa potência, onde essas coisas poderiam aparecer em uma ordem aleatória. Então, alfa 1 até alfa M, fecho de Kleene, é o que sai disso daqui. Então isso aqui quer dizer que nós podemos ter 0 ou mais utilizações de alfa 1, ou a gente sempre lê esse pipe como ou, até alfa M de Maria, em qualquer ordem, em quantas vezes quiser. Tá joia? É isso que está significando. Então essa é um dos acréscimos. Agora aqui no caso é o professor Heraldo que está dando essa possibilidade da gente ter
de a gente ter formas alternativas entre chaves. Essas formas alternativas entre chaves não quer dizer a opcionalidade de uma delas, quer dizer simplesmente que nós vamos poder ter o que podemos ter qualquer uma dessas formas sentenciais aparecendo em qualquer ordem em um número qualquer de vezes, inclusive zero, certo? Raciocínio semelhante poderíamos fazer com opcionalidade, mas aí a gente teria que lembrar que isso não tem nada a ver com o alfabeto. Aí a gente teria que usar essa notação entre colchete, estaria significando que alguma delas pode aparecer. Alguma delas, no máximo uma. Quer dizer, no máximo uma delas pode aparecer. É isso que estaria significando. Bom, e aqui vamos começar o diagrama sintático. Para isso, a gente vai utilizar a notação Pascal do Wirth 1972, se vocês colocarem no Google. Eu não estou colocando bibliografia aqui, pessoal, porque isso aqui está no próprio programa do curso, e as pessoas que geralmente estão buscando, que não é do curso de Ciência da Computação da Unesp de Rio Claro, se está encontrando, se está assistindo esta aula, é porque é alguém que já está fazendo também um curso de compiladores e sabe muito bem que os textos principais são de compiladores é o Arro, Set, Ullmann, e também um livro mais moderno que é do Louden. Né? O Louden é um livro muito interessante, ele tem uns tratamentos mais avançados sobre analisadores sintáticos derivados do LL1 e os analisadores sintáticos derivados do LR1. E o Niklaus Wirth é o inventor do Pascal. Né? Niklaus Wirth, eu esqueci quem é o coautor, ou ele é coautor de alguém, não lembro mais, mas eu sei que o Wirth ele tem um livro de Pascal, que no apêndice vem o diagrama sintático da linguagem Pascal. Esse diagrama sintático é muito interessante, ele é muito intuitivo, tá ok? É muito intuitivo e relativamente fácil da gente transcrever para um analisador sintático LL1. Bom, para mais bem ilustrar a introdução do diagrama sintático, a gente vai retomar a gramática LL1 de expressões. Se a gente utilizar a gramática LR1, que é aquela que tem recursão à esquerda, a gente vai acabar otimizando o diagrama sintático e vai acabar caindo em algo equivalente a essa gramática de qualquer jeito. Então, tomemos esta gramática, onde agora a gente está usando um operador unário de negação. Então, esse menos aqui, ou minus, pode ser tanto a negação numérica, a negação aritmética, como pode ser a negação lógica, not. Tá ok? O all plus e o all times vocês já viram lá nas aulas 3 e 4. Bom, é isso aí. Então nós temos essa gramática aqui, onde a única novidade é que agora tem um operador unário prefixando o tr. Então nós temos o ou minus prefixando o tr e o tr. Observe que por um look-ahead, esse ou minus ele vira opcional, tá na cara. Né? Esse ou minus aqui ele é opcional porque ele pode aparecer como pode não aparecer. Então, quer dizer que este ou minus pode virar palavra vazia. Então, neste caso, este ou minus aqui poderia aparecer entre colchete, seguido de tr. E outras coisas que vão aparecer aqui também a gente poderia dar uma enxugada. De fato, se a gente analisa aquela gramática anterior, facilmente, usando o mesmo raciocínio que a gente usou na introdução da IBNF, a gente chega a essa gramática aqui mais reduzida na forma EBNF. Então, E produz opcionalmente menos, produz T, e aqui a gente produz um fecho de Klein de mais T. É isso que significa uma expressão. Ela tem um menos opcional, ela tem pelo menos um termo, e aí vem zero ou mais termo. Então, expressão é uma somatória de termos. Um termo, aí já não precisa de operador unário, um termo é um produtório de fatores. Quer dizer que eu posso ter pelo menos um fator. Aí eu posso ter zero ou mais vezes fator. Fator volta a ser aquela forma que já é a forma normal de Greiber mesmo, né? Fator vai ser isso aqui. Fator é o que quebra as recursões que vão acontecer aqui, e nenhuma dessas recursões é recursão esquerda. Bom, essas produções aqui agora, elas podem ser denotadas na forma de diagramas. Então vocês percebem que E é uma máquina, seja lá o que for, que durante a sua análise ela pode encontrar um operador
de inversão de sinal ou de inversão lógica. Quando sair dessa opcionalidade, ela dá de cara com um termo. Então a gente vai ter uma caixinha com um termo lá dentro. Quando sair desse termo, ele pode passar batido e ir embora, ou pode entrar em mais redondo termo e voltar para o início. Ora, se a gente fizer isso, então nós vamos ter exatamente esse diagrama aqui. Ou seja, aquilo que a gente escreveu, ou seja, observe que eu estou colocando um pontinho na frente do E, significando iminência de entrar no E. E depois, quando termina, eu coloco o pontinho atrás do E, significando que acabou a análise sintática do E. Agora, esse pontinho ou dá de cara com fim de arquivo, ou dá de cara com fecha parênteses, por causa dessa possibilidade aqui. Observe que este E pode aparecer tanto como o símbolo inicial absoluto da gramática, ou pode ser o símbolo inicial sendo invocado dentro de parênteses. É como se parênteses fosse uma nova instância, né? Ou seja, a gente está entrando numa instância para fazer, né? Para começar uma expressão tudo de novo, certo? Então é isso aí. Então, isso significa que esta caixinha é todo este autômato que faz esse analisador sintático LL1 que a gente está querendo representar aqui. Tá joia? Então isso aqui tudo é esta caixinha que aparece aqui dentro. Então isso é uma recursão, uma vez que um termo pode virar um fator. Termo pode virar um fator. E se virar um fator, pode virar essa caixa, essa coisa aqui. Tá joia? Então, essa representação, esse diagrama, é exatamente aquela forma EBNF, mas agora denotado como um diagrama. Então, observe que é um diagrama de fluxo, então ele é temporal, certo? Então, ponto E significa que ele está entrando no analisador sintático de expressão. Pode vir um operador de inversão, que é o que vem na caixinha arredondada. Os tokens eu estou colocando em caixinhas de bordas arredondadas. E os não terminais eu estou colocando em caixas, parecendo caixas procedimentais, procedurais. Estou usando isso aqui em caixas. Tá? Então, caixas de bordas arredondadas são tokens. Caixas retangulares são não terminais. Então, aqui pode vir uma negação. Então, isso está representando uma opcionalidade. Portanto, é isso aqui entre colchete. Aí ele invoca o termo obrigatoriamente uma vez, quer dizer que pelo menos uma vez ele vai fazer um termo. E depois vem essa coisa com cara de while. E está na cara que é um while. While lookahead igual a ou plus, ele entra aqui, dá um match ou plus. Toda vez que essa caixinha arredondada aparece, isso quer dizer um match. Então ele dá um match ou plus, invoca um termo, e isso aqui é o fim da estrutura while, é o fecha-chaves, volta para o início e testa novamente se lookahead é igual a ou plus, abre chaves, entra aqui. Então vocês já perceberam que isso aqui tem uma cara de uma estrutura while, tá? Ora, se nós temos aqui termo invocado só obrigatoriamente uma vez e depois pode vir zero ou mais vezes, isso significa que essa estrutura while pode virar uma coisa que lembra, de certo modo, um repeat until. Bom, termo é o mesmo raciocínio, exceto que não precisa de um operador unário. Então, termo entra obrigatoriamente no fator, quer dizer que pelo menos uma vez, um fator, quer dizer que um termo pode ser apenas um fator, ele pode ir embora, passar batido e tchau, né? Aí tem o termo com ponto atrás, aqui mesma coisa, tem o fator com ponto na frente, fator com ponto atrás. Com ponto atrás quer dizer que saiu da recursão, certo? Termo, um fator, aí while lookahead igual a ou times, abre chaves, match ou times, invoca fator, fecha chaves, isso significa que está voltando para o início e fazendo a mesma pergunta. Lookahead é modificado quando ele volta de fator, lookahead pode ser outra coisa. Então é por isso que ele está fazendo aqui um fecho de claim sobre um possível produtório, a parte complementar de um produtório que é o operador seguido do fator da direita. Vocês vão ver que diagrama sintático é fantástico para quando a gente quiser colocar os recheios, né? Os recheios semânticos. Haverá recheios semânticos aparecendo aqui. Então, checagem de tipo, etc, etc, etc. Inclusive geração de código.
quando a gente quiser. Por exemplo, ao invés de gerar código, por exemplo, a gente quiser transformar isso num interpretador de comandos. A gente pode, quer dizer que vai existir uma máquina de execução, a gente vai fazer uma bibliotequinha C com as operações que são relevantes, e aí a gente vai invocar essas operações coordenado pela sintaxe. Que sintaxe? A sintaxe agora definida na forma de diagrama sintático. Lembrando que essa sintaxe é equivalente à eBNF. Isso que nós estamos fazendo aqui é equivalente à eBNF, e nesta representação não faria sentido colocarmos já de entrada uma recursão esquerda, uma recursão, uma caixinha com E, e o E entrando possivelmente nessa caixinha com E, porque a gente não saberia dizer como é que seria a seta que iria desviar dessa caixinha com E. Aqui não, aqui é que a gente sabe. Se lookahead for igual a ou minus, match ou minus, e aí ele vai embora. Está na cara que isso aqui é um if. É um if simples. E o corpo do if vai ser esse match ou minus. E a entrada do if é if lookahead igual a ou minus. É isso aí, pessoal. Então dá uma boa paquerada aqui nessa figura, essa gracinha de figura, e aí a gente pode começar a fazer algumas considerações sobre otimização. Vocês lembram que eu falei, olha, ele chama pelo menos uma vez o termo. Então, por que ele não chama pelo menos uma vez um termo? Quando sair, pergunta se vem ou plus. Se vier, ele volta atrás e repete tudo, e com isso ele economiza um catatal de coisas. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Nós podemos, então, se a gente pegar somente o diagrama para uma expressão decomposta em termos, ora, nós temos aqui o menos opcional, chama a caixinha uma vez, e se vier ou plus, ele entra aqui, chama novamente a caixinha do termo. Ora, então estou tendo um gasto espacial aqui, a complexidade espacial aqui está desnecessariamente grande. Eu posso fazer, então, uma dobradura, quer dizer que a topologia disso é equivalente a essa daqui. Ora, o que é isso aqui? Vai fazer termo uma vez. Vai fazer termo uma vez. Se vier ou plus, ele dá um match ou plus, e chama termo e volta para o início. Mesma coisa, se vier ou plus, ele dá um loopback, ele primeiro dá um match ou plus e dá um loopback para o início do termo. Então ele vai fazer isso aqui. Se nós fizermos isso com todos os nossos diagramas, exceto o fator porque não tem loopback, nós vamos ficar com isso aqui, quer dizer que uma expressão pode ser opcionalmente um menos, depois ele entra obrigatoriamente no termo, quer dizer que ele vai fazer uma vez, porque uma expressão pode se reduzir a mais ou menos a um minus aqui o termo, né? E vocês vão ver que no diagrama original do Pascal aparece mais ou menos. Eu prefiro não usar mais na frente, mas se vocês quiserem modificar para que ele possa ter também mais, ok. Só que semanticamente só vai, na verdade, modificar alguma coisa, é o menos na frente, certo? Bom, aí ele invoca o termo obrigatoriamente, então pelo menos uma vez. E se for necessário, ou seja, se lookahead for igual ao plus, ele volta para cá. Olha como é intuitivo. Mesma coisa com o termo. Ponto T, então a mesma coisa dele estar fazendo o quê? Entrando obrigatoriamente num fator. Quando sair do fator, ele pergunta, tem um all times avistado? Tem. Então volte, dá um match nesse all times, volte para aqui, entre novamente no fator, claro, porque senão ficaria fator all times sem um fator da direita. Então ele entra pela primeira vez, esse é o fator da esquerda, encontrou all times, beleza, dá um match, agora este é o segundo fator, é o fator da direita. Ô, Heraldo, se vier outro all times, beleza, ele está sempre se referindo ao fator mais à direita. Então você com isso vai ter um produtório. Sempre o último fator que entrou é o fator do extremo da direita. Como a varredura é feita da esquerda para a direita e como a visitação num código vai ser, ou no diagrama vai ser essa aqui, claro que a primeira ocorrência é o fator mais à esquerda. Na segunda ocorrência é o fator à direita do all times. Na terceira ocorrência vai ser o fator à direita do segundo all times. Então vai ser o terceiro fator. E assim por diante. Aqui não mudou nada. Certo? Gracinha, né? Então vocês estão vendo como é bastante intuitivo trabalhar com o diagrama sintático. É bastante intuitivo mesmo, tá?
Isso aqui é fantástico. E como eu vou repetir, na hora da gente rechear aí, se isso aqui é um peru, na hora de colocar o recheio no peru, meu, isso aqui vai dar uma beleza, vai dar uma maravilha, tá? Na hora de a gente colocar o recheio semântico aqui, verificação de tipo, a execução ou então geração de código, ou gerar um código assembly com isso aqui, usando isso aqui. Aí a gente vai ver que os analisadores, né, o analisador semântico e o gerador de código, são, na verdade, umas maquininhas de Turing que a gente coloca como sufistas nos diagramas sintáticos. Tá? Então, as maquininhas que verificam consistência. Então, quando chegar em fator, se aparecer, aqui é uma variável, se vê aqui negrito é uma variável, C negrito é uma constante. Se aparecer uma variável, o que isso significa? Que essa variável tem que ter sido previamente declarada. Então, essas coisas todas a gente faz em função desse diagrama. Na prática, a gente vai construir nosso compilador, desde o compilador que vai ser uma versão LL1 do Basic Calculator do Unix, a gente vai ter que fazer, vai ser nosso primeiro... São dois grandes projetos. É o interpretador de comandos na forma de um Basic Calculator, que a gente vai chamar de MyBC, e o compilador Pascal, que é o que a gente chama de MyPass, tá? MYPass. O MyPass vai ser uma versão simplificada e modificada do Pascal de Nicholas Wirth. Então, não vai ser rigorosamente o Pascal de Nicholas Wirth. A gente vai fazer umas modificaçõezinhas aí. Beleza? Então a gente vai trabalhar basicamente com esse diagrama. Então a gente já sabe o que significam todas aquelas coisas que a gente viu nas aulas passadas. A gente vai voltar a trabalhar com gramática porque a gente vai ter que introduzir novamente, a gente vai ter que discutir semântica, e na hora de discutir semântica, existe uma construção teórica baseada mesmo em gramática livre do contexto. É a chamada semântica dirigida por sintaxe. E aí a gente também vai discutir uma questão, a gente vai agora discutir ambiguidade no seu ambiente próprio, que é o da semântica. Afinal de contas, o que é uma ambiguidade? É uma multiplicidade semântica. É dar vários significados para uma mesma afirmação, para uma mesma sentença. Né? São aquelas brincadeirinhas de duplo sentido, duplo, triplo, sei lá, quádruplo. Então é isso que é ambiguidade. Então, ambiguidade, o contexto correto de discutir ambiguidade é o da semântica. Também a gente vai ter que discutir semanticamente que a eliminação da recursão à esquerda não altera a semântica de execução de operadores de uma expressão aritmética ou lógico-aritmética. Beleza? Bom, agora nós vamos dar um significado de codificação C para cada uma dessas construções aqui. A primeira construção, nós estamos vendo que isso aqui com certeza é um if. Ora, é exatamente isso, nós tratamos o nosso ponto E como sendo void, E void, abre chaves. Né? O nosso E ponto é como se fosse o fecha chaves, é o retorno ao programa que chama dor. Então, essa coisa aqui já é prefixada por um if, que é se lookahead for igual a ou minus, match ou minus. Aí ele vai para cá. Esse ponto aqui onde está o laser, ele vai ser atingido de qualquer jeito. Venha o ou minus ou não. Então, se não vier ou minus, ele não faz nada. Agora aqui tem um rótulo, underscore T, é este rótulo de entrada aqui. É este nó aqui. Este nó, esse ponto de encontro, né? Este ponto de encontro aqui, é um efluente, né? Esse ponto de encontro aqui é exatamente o quê? É exatamente esse rótulo aqui. É onde você vai chamar o T pelo menos uma vez. Então aqui você vai chamar, chegou aqui nesse rótulo, você vai chamar o T pelo menos uma vez. Agora, esse loopback aqui é um if. Se lookahead for igual a ou plus, aí sim, match ou plus. Match é sempre essa caixinha de bordas arredondadas. Aí depois, na saída dessa caixinha, eu tenho que redirecionar o fluxo para trás para o underscore T. Por favor, pessoal, nunca chame isso aqui de underline, é underscore, tá? Por favor, a menos que você queira emprego na Rede Globo. Então, isso aqui é underscore T, dois pontos. Então, se for underscore T, dois pontos, o que é que vocês fazem? Então, se for match ou plus, go to underscore T, porque ele vai ter que passar novamente por um termo.
Ou seja, essa topologia aqui é exatamente essa topologia que está aqui na forma de uma codificação C. Quer dizer que a este código C existe este grafo que está aqui, este diagrama que está aqui. Certo? Agora vem termo. Termo é a mesma coisa. Ponto T, void, T, abre parênteses, void, fecha parênteses, abre chaves. Eu estou colocando void aqui, porque a gente não está trabalhando com semântica. Quando a gente trabalhar com semântica, a gente vai ver que tem atributos sintetizados e atributos herdados. Tá? Então a gente faz a herança de atributos através dos parênteses e a gente faz síntese de atributos através do valor retornado. Esse valor retornado pode ser um valor mesmo, pode ser um ponteiro de um struct. Depende do grau de complexidade que nós queiramos fazer a nossa análise semântica e posteriormente geração de código. Tá ok? Então é isso. Então, T. Como aqui não tem o operador unário, que só apareceria uma e somente uma vez, no máximo uma vez, aqui nós já colocamos de cara underscore F para significar este nó onde eu estou colocando o laser em cima, que é onde ocorre esta confluência aqui deste loopback, dessa seta de retorno, para entrar novamente no F. Então, entrar no F significa underscore F dois pontos. Então, quando o fluxo chegar aqui, ele vai chamar fator pelo menos uma vez, e se vier um all times, ele dá match all times e dá um goto underscore F. Lá no laboratório, só por, assim, em respeito ao LaTeX, vocês já perceberam que eu estou chamando isso aqui de all times, porque backslash all times é o comando do LaTeX e do TeX, né, que representa esse símbolo, que é o vezes redondo. Né? Então, na implementação, como a gente não pode trabalhar com esse símbolozinho, com esse token gráfico, a gente vai ter que colocar alguma coisa que lembre o que a gente usava aqui na aula. Então, certamente, eu vou chamar desse negócio aqui de vezes redondo de all times, e mais redondo de all plus, e menos redondo de all minus. Tá joia? Talvez as aulas práticas sejam mais divertidas do que essa aula assíncrona. Lembrando que minhas aulas teóricas são na forma assíncrona. Aliás, melhor do que minhas aulas são as aulas dos livros. Então não esqueçam de dar uma consultada também nos livros textos do nosso programa de curso. Certo? Que está disponível tanto na página da Unesp, na página do curso, como no próprio Sisgrade, no nosso sistema de gerenciamento de graduação. Então, é isso aí, pessoal. Tá ok? Agora, essa opcionalidade aqui múltipla, essas possibilidades aqui, a gente vai representar isso na forma de switch case. Mas observe que tem que ter um deles que é default. Por quê? Porque nós não podemos dizer que todos eles são opcionais, não. Aí seria palavra vazia. O que daria a entender que nós poderíamos ter um fator vazio, um fator nulo, e não existe. O fator, se não for uma variável, é um abre parênteses. Se não for nem variável, nem for abre parênteses, só pode ser uma constante. Tá? Aqui no caso eu inverti essa ordem que eu estou falando, então eu estou dando obrigatoriedade no abre parênteses, se não, eu estou dando opcionalidade no abre parênteses, se não, opcionalidade no C. Caso contrário, se não for nem abre parênteses nem C, tem que ser variável, tem que ser V. Tá? Então, muito cuidado com o uso de switch nessas situações em que não tem palavra vazia. Eu acho que vocês entenderam, tá ok? Vocês entenderem, provavelmente vão achar muito divertido trabalhar com isso no laboratório. Certo, pessoal? Então é isso. Agora vocês estão percebendo o seguinte, que eu posso pegar essa caixinha e substituir, pegar isso aqui, esse ponto T. Esse ponto T nada mais é do que o rótulo underscore T. Eu pego isso aqui, ó, estico essa flechinha para cá, estico isso aqui para cá, isso aqui fica substituído por esta caixa aqui. O mesmo raciocínio eu faço com fator. Eu posso pegar fator e substituir, ou seja, este fator aqui que está numa caixinha, eu dou um zoom e transformo nesta coisa aqui.
Ou seja, eu posso transformar isso aqui tudo num único diagrama. Só não posso fazer essa eliminação na caixinha que tem o E lá dentro. Como esta recursão não é esquerda, mas é uma recursão que depende da abertura de parênteses, depende do lookahead ser igual a abre parênteses, né? Ou case abre parênteses, então isso aqui não é problema. Tá? Como exercício, a gente poderia sim transformar esse diagrama num autômato finito de pilha. Tá? Mas a essa altura do campeonato, com pandemia e tudo mais, eu não vou ser tão carrasco com vocês. Tá? Eu vou tirar isso de uma atividade que seria obrigatória, que seria transformar esse diagrama num autômato finito de pilha. Tá? De pilha, autômato finito de pilha semi-determinístico, né? Porque é claro que aqui a gente teria que escolher. Ou aproveitar o próprio diagrama para fazer um jogo de pilha com abre parênteses e fecha parênteses. A única parte que é estritamente livre do contexto é exatamente este E dentro dos parênteses. Né? É a única situação que a gente de fato tem algo que não é regular. Porque se fizesse somente uma somatória é regular. Um produtório é regular. Então a gente estaria tendo aqui uma somatória de um produtório. Tá? Agora aqui não. Quando a gente troca em miúdos o fator, essa parte aqui ela é uma recursão no meio de uma forma sentencial. Aí é estritamente livre do contexto. E é esta que dá trabalho na hora da gente trabalhar, brincar com pilha. Dá trabalho no sentido de tem que raciocinar em cima do abre parênteses e do fecha parênteses. Portanto, existe um ambiente a ser salvo aqui. Tá? Abre parênteses significa salvar um ambiente numa pilha. Abrir parênteses é semelhante àquele push por cento RBP, move por cento RBP para SP, ou por cento RSP para R por cento RBP, e assim por diante, né? E fazer o desfecho disso daí. Tá? Então é isso. Se nós colocarmos então tudo junto, vamos ficar com esse diagrama. Observe a semântica dos laços. Esse laço mais externo é menos precedente que esse laço mais interno. Portanto, quando ele chega aqui, ele pergunta primeiro, se lookahead é igual a all times. Se for, ele vai fazer isso aqui antes de surgir uma soma. Quando surgir uma soma, então se lookahead for igual a all plus, isso significa que essas coisas aqui aconteceram numa sequência temporal que precedeu o surgimento do all plus. Portanto, se algo foi executado antes do all plus. Portanto, os produtos, o produtório foi calculado, foi feito ou foi devidamente traduzido na forma pós-fixada, né? Antes de se executar, de se fazer o all plus. Então, essa hierarquia ela reflete, de fato, a semântica de precedência dos operadores. Então, é quando a gente começa a entrar em semântica, a gente discute essa questão de precedência de operadores, etc, ambiguidade, blá, 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 certo? É isso aí. Então, isso aqui é o diagrama completo, e aí a gente vê que a gente não precisa definir T nem F. A gente pode trabalhar diretamente com a expressão definida desta maneira. Na prática, a gente não vai ficar transformando isso aqui em autômato de pilha, não. Já que esta é a única recursão que acontece no código, é o único momento em que E é chamado de volta. Então você entra com E e de repente pode ser que dentro do E tem um E. E aí volta para isso daqui. Só que a gente pode fazer isso se valendo exatamente do artifício de execução de funções e processo C. Tá? ELF. Então é isso aqui, pessoal. Bom, essa aula foi extremamente curta, foi uma aula de 44 minutos e alguns segundos, mas aqui, ainda assim, vocês têm esse questionário valendo 2 horas, porque vocês vão perder o tempo de vocês fazendo, ou seja, gastar em torno de 1 hora para responder esse questionário. Eu estou sendo pessimista, mas estou dando para vocês essa oportunidade de vocês responderem esse questionário por conta própria, como sempre, por conta própria, sem colar do colega, tá? E não deixando nenhuma em branco. Lembrando que deixar em branco, eu posso suspeitar que é porque você não assistiu a aula.
assista, reassista, que com certeza vocês respondem corretamente todas essas 4 questões. Pessoal, vamos ficar por aqui, então. Se cuidem, mantenham o distanciamento. Se tiver que sair, só em situações extremas, de extrema urgência, tipo ter que comprar comida, o ideal era vocês receberem por encomenda. É isso aí, se cuidem e ajudem a seus pais a se cuidarem. Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.